Universidade Estadual do Maranhão, por meio do Núcleo de Tecnologias para a Educação, o EMANET, vem promovendo diálogos enriquecedores sobre o contexto educacional e social, organizados na série Educação em Transformação. Neste episódio, nosso objetivo é inspirar você a agir por uma educação para o cuidado. Cuidar. O que significa isso para você? Cuidar envolve várias dimensões. Os aspectos fisiológicos, psicológicos, afetivos e sociais. É algo que faz parte da essência humana. Cuidar e educar são dimensões que se complementam. Elas se entrelaçam, promovendo um ambiente propício para o ensino e a aprendizagem. Essa relação está ligada à educação especial, garantida pela Lei nº 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a educação inclusiva, que busca assegurar o direito de todos à educação, sem preconceitos ou discriminação. Mas o que podemos fazer juntos para ampliar esse debate sobre inclusão? Cada um de nós, como parte da sociedade, tem um papel importante nesse processo. Precisamos caminhar em direção ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que nos lembra da importância de garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da série Educação em Transformação. O nosso tema de hoje é Educação para o Cuidado e nós vamos falar de forma especial do cuidado com a pessoa com deficiência. E para conversar sobre esse assunto, hoje as nossas convidadas são a doutora Socorro Balbi, que é mestre em Ciências da Saúde e pediatra do Centro de Referência em Neurodesenvolvimento NINAR, a professora Sandra Medeiros, psicóloga e psicopedagoga da CEMED, e Lidiane Lima, que é mãe do Miguel, um garotinho de 11 anos que tem transtorno do espectro autista. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Então, gente, para começar, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre escolas e alunos com deficiências ocultas. Professora Sandra, como é que acontece o ingresso desses alunos na escola? Eles já chegam com um diagnóstico ou a escola, né, vai percebendo que eles têm algum comportamento atípico? Bom, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, um enorme prazer estar falando desse assunto, um assunto extremamente importante. Bom, e eu começo dizendo que a gente acaba tendo as duas realidades dentro da escola. Temos os alunos que já chegam com algum diagnóstico e temos os alunos que não chegam, mas que as professoras percebem que existem alguns atrasos, algumas dificuldades na aprendizagem. Por exemplo, os alunos que chegam com diagnóstico, eles já podem ser encaminhados por atendimento educacional especializado, já podem fazer parte, né, da sala de recursos multifuncionais, já podem ter o atendimento com recursos e metodologias específicas, com um professor especializado nessa sala de recursos. Eles já podem ter também ou um profissional de apoio, que geralmente a gente chama de cuidador, que é o profissional que vai auxiliá-lo na higiene, na alimentação, na locomoção dentro do espaço da escola, como também ele pode necessitar de um tutor. O tutor, ele já tem uma formação específica pedagógica e vai dar o suporte individualizado para aquele aluno nas atividades escolares. Especificamente, né, nas atividades dos conteúdos escolares que ele estuda em sala de aula. E aí, os alunos que, por exemplo, os professores percebem que existe ali uma dificuldade na aprendizagem ou uma dificuldade no relacionamento interpessoal, na socialização ou na comunicação, geralmente a gente chama a família, né? E eu trabalho em duas redes públicas de 2 municípios. Em um deles, a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da escola. Nós temos psicólogos, temos assistentes sociais. Então, essa equipe, ela contribui no momento de conversa com a família, orientando a família sobre as percepções da professora e a professora faça um relatório para que essa família entenda quais são os aspectos, né, que a professora percebeu que são aspectos importantes que precisam de uma atenção, né, e orientar a buscar, né, as possíveis soluções para essas
né, as respostas para essas inquietações através dos profissionais da área da saúde, né? Então, muitas vezes são encaminhados para o neuropediatra, né? Então, para especialistas que possam acompanhar, avaliar, identificar o que está acontecendo naquele desenvolvimento daquele aluno. É dessa forma que a gente percebe como os processos acontecem. Doutora Socorro, e quando acontece no consultório, né, uma suspeita ali de uma deficiência, como é que se procede? Qual é o processo que é feito nesse caso? Boa noite. Prazer enorme estar aqui nessa roda maravilhosa para discutir um tema tão importante, né? Bom, o que que acontece? No consultório, quando a gente começa com os atrasos no neurodesenvolvimento, nós já vamos conversando com a família. Se for uma família que está vindo pela primeira vez, é um pouco mais complicado até iniciar essa abordagem. A gente precisa sentir como é que está a família estruturada emocionalmente para receber um diagnóstico. Mas esse diagnóstico, ele precisa de uma equipe junto conosco, terapeuta ocupacional, psicólogo, hoje a gente conta com uma rede de outros profissionais, como osteopata, junto com a gente. A gente tem também o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Então, toda essa equipe junto, e o neuropsicólogo também, que é importante, fecha um diagnóstico. Então, esse diagnóstico não é dado de forma, por exemplo, no TEA. Estou falando do TEA, né? Mas, por exemplo, seja uma criança com síndrome, então, mesmo eu vendo que tem todas aquelas características de uma síndrome, eu ainda espero um pouco para dar esse diagnóstico. Como eu te falo, eu primeiro preciso sentir aquela família, como é que ela vai receber. Então, olha, a gente vai fazer algum exame, a gente precisa, digamos, uma síndrome, um cariótipo de um geneticista. Então, por exemplo, síndrome de Down. Então, às vezes a mãe, todo mundo está dizendo, doutora, eu queria confirmar se ele tem. Então, no exame físico, eu posso, de fato, saber, porque existem certas características que são pertinentes àquela doença. Porém, eu preciso de um exame para que eu mostre à família, olha, está aqui o exame e tal. E aí, junto com isso, a gente tem que ter uma rede ainda de suporte para essa família, porque nem sempre é fácil. Então, tem famílias que são maravilhosas, que recebem o diagnóstico, a gente quer, como é que a gente pode proceder, e tem umas que desabam na sua frente. Então, nem sempre é fácil dar um diagnóstico de doenças, né, que são ditas como crônicas toda. Então, a gente precisa desse apoio e dessa rede junto com essa família também. Lidiane, e já que a gente está falando de diagnóstico, como foi para ti receber o diagnóstico de Miguel, né? Quem foi que percebeu? Foi a família? Foi um médico? Como é que foi? Conta aí pra gente. Tá. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite aqui a médica, a psicóloga que está aqui conosco e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. O diagnóstico do Miguel, ele se deu bem no início, né? A gente percebeu esse atraso no desenvolvimento dele, né? Logo quando, por exemplo, chegou a época dele andar, ele não andou, ele já deveria estar falando algumas palavras e isso não aconteceu com ele. E eu recordo muito bem que a gente foi fazer uma visita, né, na casa de uma tia minha que ela já trabalhava, né, com pessoas com deficiência, né? Ela já estava envolvida nesse meio, para mim era tudo muito novo, mas eu já tinha uma certa percepção enquanto mãe, né? Mães que têm, né, vários sentidos ali, sente. E aí eu percebi, né, que tinha alguma coisa que eu precisava investigar. E ali naquela visita, ela disse, Lídia, tu já investigou se Miguel não tem autismo? Aqui, quando eu ouvi, eu fiquei, não, e eu nem sabia o que era, né? E direito, assim, a gente ouvia muito pouco falar, porque o Miguel tem 11 anos, né? Então, naquela época, a gente não ouvia tanto. E aí, eu fui para casa muito chateada, né? Disse, não, tia, não tem nada não. Peguei meu filho e fui para casa. Mas, a partir dali, eu
tive, né, fui pesquisar um pouco sobre o que era e comecei a analisá-lo ali. Conversei com meu esposo, ele disse, não, Miguel vai se desenvolver, deixa ele aí. E Miguel já estava ali caminhando para 1 ano e 8 meses, né, 1 ano e 9 meses. E a gente sabe hoje, né, que esse diagnóstico precoce ele é crucial para uma criança que, por exemplo, está dentro do transtorno do espectro autista, né? Então, por volta ali dos 2 anos e meio, eu vi mais algumas coisas, né, de outros familiares, e aí a gente foi percebendo, foi fechando, e disse, não, eu vou procurar um profissional, né? Conversei com uma amiga que tinha acabado de receber também o diagnóstico do filho dela, ela disse, Lídia, o caminho é por aqui. Marca uma consulta com o neuro e, e vai investigar, vai conversar com o neuro. Quando eu cheguei lá, é, aí o médico fechou o diagnóstico na primeira consulta, né? Quando ele olhou o Miguel, ele, não, deixa ele correr. Ele começou a apresentar as estereotipias, depois de tudo que eu já tinha falado, que a gente já tinha vivenciado, os atrasos, enfim, porque no início foi muito evidente, né? Ele apresentou muitos, digamos assim, muitas características que se enquadravam ali dentro do transtorno. E aí ele me disse uma coisa que até hoje parece que ecoa assim nos meus ouvidos. Ele diz assim, mãe, e eu estava muito fragilizada, né, doutora Ali? E ele disse, mãe, você tem duas opções. Ou você vai para casa e chora, não faz nada, ele disse, deixa para mim. Ou você pega esses papéis e começou a escrever, né? Você procura aqui os especialistas e foi lá me dando os encaminhamentos que eu precisava. E aí eu fiz as duas coisas, né? Primeiro eu cheguei em casa, me sentei no chão e chorei até as lágrimas se acabarem. E aí depois eu disse, bom, veio a segunda opção, eu tenho duas opções. Eu vou pegar agora a segunda opção e vou ligar, né, para quem eu preciso ligar. E comecei a ligar para amigas também, para saber como é que fazia, para onde ia. Liguei para minha tia, pedi desculpa, né? E disse, tia, me ajuda, estou precisando de ajuda, me ajuda, onde é que eu vou? E a gente começou pela rede pública, porque naquela época, apesar da gente já ter plano de saúde, aí eu vou falar de uma realidade minha, né? Eu sei, eu conheço outras realidades, né? Mas a gente, da época, o plano de saúde me oferecia fono uma vez a cada 10 dias, psicólogo uma vez por ali. Eu disse, não vai dar para começar por aqui. Eu tinha pressa, queria ver meu filho se desenvolver. E uma das coisas que o médico me disse também, o neuro, ele disse, mãe, tem crianças que não falam. Tu pode nunca ouvir a voz do teu filho. E eu fiquei, assim, estava me preparando, né? Pode parecer palavras duras, mas hoje eu entendo que ele estava me dando choque de realidade, eu precisava ouvir aquilo. E aí eu fui atrás, Miguel fez as terapias no tempo certo, digamos assim que a gente conseguiu, a minha tia me ajudou muito também por ter vários conhecimentos, né, de locais que eu poderia ir, recorri ao SUS, né, e ali a gente começou, o Miguel fazia terapias todos os dias, né, todos os dias ele era estimulado de todas as maneiras, até fisioterapia ele fazia porque ele tinha o que a gente chama de hipotonia, né, então e foi. E Miguel só começou a falar depois da estimulação com a fono, né? E a primeira vez que eu ouvi Miguel me chamar de mãe foi muito emocionante. E eu sonhava com aquilo, eu disse, meu filho vai falar, eu acredito que meu filho vai falar. E ainda diziam que eu corria feito louca, né? Não, tu corre muito, não para isso, mas eu sabia da importância daquilo. O médico havia me alertado, ele disse, se você fizer tudo certinho, o seu filho vai se desenvolver. Agora, se ficar só chorando também não dá, né? Então, eu fui e tudo, e até os 5 anos de idade, Miguel já estava aí, digamos, fazendo várias coisas. Mas aí, nesse período, e pegando o gancho da escola, né? Ele pediu que eu matriculasse Miguel na escola, a gente matriculou ele na escola, tudinho, para que ele vivenciasse esse contexto da escola com outras crianças, até porque ele era um filho único, né? Para que ele conhecesse outras crianças e, de alguma forma, fosse estimulado ali também naquele ambiente escolar. Então, não foi fácil, né? O diagnóstico não é fácil para ninguém, porque tem a história do filho ideal, né? A mãe imagina um filho e aí é como se ela fosse fazer uma viagem para um lugar de férias e ela não conseguisse chegar a esse lugar, ela descesse em outro lugar.
né? Eu ouvi essa semana um pouco dessa história e eu fiquei imaginando, eu digo, realmente, é mais ou menos isso. E a gente tem que se adaptar a essa realidade, a esse contexto, né? Mas isso é um pouco, assim, desse nosso processo de diagnóstico, né? Doutora Socorro, é possível conseguir um diagnóstico precoce, assim, alguns sinais que os pais podem ficar atentos para buscar ajuda? Sim, cada vez mais a gente tem visto as pesquisas em cima disso, um diagnóstico precoce como forma de mudar o prognóstico, né? Ou essa evolução, tornar uma evolução de uma certa forma, digamos assim, mais leve. Né? Então, na Europa, eles têm uma pesquisa chamada Approach, que é a partir do terceiro mês de vida, naquela interação do bebê, mamãe, né? Quando ele mama, ele já começa a interagir com você, ele já olha, ele já te namora, você já conversa e ele te responde. Então a gente já percebe hoje, como a gente fala, o autismo no berço, aquele diagnóstico bem inicial, um bebê que não te olha, que não te provoca, que não te faz, né? Você chama, parece que ele quer entrar naquela brincadeira. Você, cadê o bebê e tal? E ele gargalha para você, e ele continua a te provocar para brincar. Então, isso não existe numa criança que, né, uma criança autista já é um sinal que chama atenção. Os outros atrasos motores, né, o atraso de fala também, que é algo que chama muita atenção hoje, a gente tem também que prestar atenção nisso. Mas essa parte do atraso do neurodesenvolvimento, ali está a chave inicial para a gente pensar, né? Será ou não? E correr com a intervenção. Porque o que faz a diferença é isso. É a intervenção precoce. Ela ouvir um diagnóstico de um profissional que tem autonomia para dar um diagnóstico, né? Apesar de, assim, tem muita discussão em cima de que se uma consulta é suficiente, mas como ela já vinha com a clínica toda e ele teve o exame físico, então ele já concluiu ali numa consulta que a criança, né, tratava-se de um TEA. Mas às vezes a gente precisa de uma abordagem mais demorada para se fechar um diagnóstico. A gente na pediatria, a gente não pode sozinho fazer esse diagnóstico. O neuropediatra ele tem uma competência e o psiquiatra infantil também, de fechar um diagnóstico sozinho. E o que às vezes é bom para alguma, por exemplo, ela no choque, ela correu atrás, mas alguns no choque não correm, paralisam e não vão à frente, né? Então, essa pesquisa que eles desenvolvem é de 3 a 9 meses. Então, se eles conseguirem fazer as intervenções nesse intervalo, esse prognóstico muda bastante, consideravelmente. Bom, diagnóstico fechado, provavelmente os desafios, né, vão aparecer, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista educacional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre esses desafios que vocês encontram após, né, fechar um diagnóstico desse, após já ter um diagnóstico desse. Bom, vou falar do âmbito educacional. As mães, né, os pais, os familiares acabam vivendo um processo de luto, da expectativa, né, o sonho de ter um filho com tais características ou uma perspectiva de futuro, que pode ser frustrada ao receber aquele diagnóstico. Algumas famílias muitas vezes entram no processo de negação, né, de não aceitação daquele diagnóstico. Então, existem vários comportamentos que a gente percebe e observa, né, dos pais. E o que a gente alerta as famílias é sobre o tempo que essa criança vai ficar, falando de criança, o tempo que ela vai ficar sem as terapias, sem as estimulações precoces. Porque eu faço muito essa relação de que, por exemplo, para o TEA, né, para o transtorno do espectro autista, tempo significa e é sinônimo de desenvolvimento. Então, quanto mais cedo ele tiver as estimulações, as terapias, né, que são necessárias, a equipe multidisciplinar ali entra em jogo, mais, mais cedo ele vai se tornar funcional, ele vai conseguir ter mais autonomia, independência nas realizações das atividades diárias, vai desenvolver cada vez mais as habilidades que são necessárias para cada faixa etária, né? Melhor vai ser o seu desempenho escolar. Então, eu sempre falo para os pais pensarem nisso, né? Na importância que é
fazer essa terapia cedo, né? Da gente ir em busca rápido e pensar nessa criança que vai crescer, que no futuro vai ser um jovem, um adulto. Como vai ser, né, esse jovem, esse adulto na sociedade quando não tiver mais os seus pais aqui? Então, é pensar para o futuro, né, desse ser, desse indivíduo, para a vida dele. Então, ele precisa ser funcional, ele precisa ter autonomia, ele precisa chegar ao mercado de trabalho, né? Ele precisa dar conta da sua vida. Então, esse é um fator muito importante, né? Que as famílias fiquem atentas a esse processo, de buscar, né, precocemente os atendimentos necessários. E a senhora, doutora Socorro? É interessante que às vezes a gente observa que esse diagnóstico ele vem de uma forma tardia. Eu estava até citando o exemplo aqui de uma aluna que ela descobriu que o autismo dela consultando o filho. O filho dela era autista e somente com 30 anos ela descobriu que ela tinha autismo e não TDAH. Então, o diagnóstico dela foi fechado por conta do filho. Ela levava para as terapias e começava a pensar e se encontrava naquilo que o filho também tinha. Ele é do mesmo jeito que eu, nisso, naquilo, naquilo. E aí fechou o diagnóstico. Hoje ela levanta a bandeira, né, mostrando como é importante esse diagnóstico precoce. Ela tomou muita medicação desnecessária, que somente nas terapias ela poderia ter trabalhado, né, esse outro lado. Então, a gente precisa, de fato, focar muito nisso. As terapias hoje, com o aumento do número de casos, a gente também tem tido um pouco de dificuldade nisso. Às vezes as crianças não fazem o tanto quanto a gente gostaria que fizesse, né? Por exemplo, na rede pública tem todo um circuito em que elas passam, que às vezes 3 vezes na semana não é o que elas conseguem, às vezes 2 vezes, muitos pacientes do interior. Por isso que é importante também você capacitar a família, a mãe, se a mãe é cuidadora, capacitá-la para que ela possa também cuidar daquela criança. Em termos de terapia, aprender o que fazer, não só depender do profissional, porque o profissional ele pode, em casa você faça isso, tipo como se fosse a lição de casa. Você vai e você estimula dessa forma, você tira ele das telas, você brinque com ele, você vá para o tapetinho, né? Vamos contar história, vamos provocar ele numa história, pedir para ele dizer o que é que o porquinho faz, o que é que a galinha faz e tal. Então, são formas de você trabalhar sem necessariamente estar só com o profissional. Então, trabalhar esse cuidador para que ele também tenha autonomia para cuidar. Lidiane, quando houve o diagnóstico de Miguel, tu recebeu essas orientações, elas foram suficientes ou tu buscou outros caminhos? De início, o que o médico conversou comigo, as orientações que ele me deu para início, foi o ponto de partida, né? Mas na caminhada a gente busca conhecer, né? Saber um pouco mais, porque só uma consulta também não é suficiente, né? Então a gente vai, né? Foi trilhando por esse caminho e foi aprendendo com outras mães, né? Foi aprendendo com os profissionais que foram atendendo o João Miguel. Eu recebi essas orientações, né, também de como fazer esse manejo com ele em casa, né, quando ele tivesse alguma crise, alguma disfunção ali no comportamento e aprender a manejar esse comportamento, né? Então a gente aprendeu bastante e também buscou, assim, a gente percebe, de modo geral, quando as mães recebem também um diagnóstico, elas buscam conhecimento profissional até. Quantas mães não tem aí que são fisioterapeutas, são psicólogas, né, são pedagogas? Então, a gente acaba buscando realmente, né, para ajudá-los, né, para estar ali, para servir também, para eles e para outros, né, porque a gente também serve de suporte para outras mães, né, a nossa jornada aí tem aí, digamos, 9 anos de diagnóstico fechado, vamos dizer assim, que hoje o Miguel tem 11, então a gente já trilhou muitos caminhos e tem mães que estão chegando hoje, né, e estão daquela forma como a gente estava lá atrás, completamente perdida. Então, a gente já tem um pouco para compartilhar, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando conhecimento, se reciclando enquanto profissional, né? Sempre tem coisa nova para a Acho que gente essa ter. rede de apoio também das mães é muito Muito importante, né? importante, Porque uma vai sim. apoiando a outra, uma está mais fragilizada, outra está mais fortalecida, uma está com mais experiência, como você está falando. Eu já tenho uma estrada de 8 anos, outra está chegando. Então, eu acho legal é isso delas, né? Ter essa rede de apoio. Hoje,
facilita os grupos, né? Sim. Então, as mães cozinhar carne, tanto nas doenças raras a gente vê, né? Às vezes é uma criança aqui, uma vai estar lá em São Paulo, outra em Goiás, ela consegue descobrir que tem uma criança com a mesma síndrome, e elas passam a discutir diagnóstico, novidades, né? Sim. Olha, tudo isso, vou tentar fazer isso aqui com o meu. Então, nesse ponto, a internet também, Sim. a gente tem, né? A globalização, nesse ponto, é muito vantajosa para as crianças. É verdade. Verdade. Bom, gente, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho, tá? Mas a gente volta em alguns instantes. A tecnologia está cada vez mais presente no mundo contemporâneo, otimizando o nosso tempo, nos conectando com outras pessoas e até mesmo facilitando o nosso aprendizado. A EAD é a prova disso. A modalidade que mais cresce no Brasil é também a que promove maior flexibilidade, autonomia do aluno e que alcança o público mais diversificado. E sobre isso, nós do Emanet entendemos muito bem, e com a experiência de quem tem mais de 2 décadas de atuação na área. Somos um núcleo que desenvolve projetos educacionais inovadores e mediados pela tecnologia. Concebemos, desenvolvemos e intermediamos conhecimentos em graduação, pós-graduação, cursos técnicos, abertos, de aperfeiçoamento, atualização e formação inicial e continuada. Acompanhamos as novas tendências tecnológicas, contribuímos para que a educação seja valorizada em todas as suas formas e possibilidades. Nos dedicamos para oferecer o que há de melhor na área e para que milhares de estudantes possam trilhar caminhos ilimitados de conhecimento e sucesso. Nós pesquisamos, discutimos, desenvolvemos e entregamos. Nossa presença abrange todo o território maranhense e se expande também para o Brasil e para o mundo. Com cursos e projetos diversificados que agregam qualidade e inovação, sempre alinhados com a atualidade e com o mundo do trabalho. Muito mais do que apenas uma formação de qualidade, nós contribuímos para a realização de sonhos e para a transformação de vidas. Trabalhamos pela democratização da educação no estado do Maranhão e em prol do desenvolvimento, da inclusão digital e da justiça social. Somos mais de 100 de pessoas que participam diariamente na formação e no aprimoramento de quase 1 milhão de estudantes ao redor do mundo. Somos educação, inovação e tecnologia. Somos o Emanet. O Emanet, conectando pessoas, desenvolvendo tecnologias, transformando vidas. Estamos de volta aqui falando sobre educação para o cuidado. E desde o começo a gente está aqui falando do nome de Miguel, de Miguel, de Miguel. E agora eu quero convidá-las, né? Convidar vocês também que estão acompanhando a gente a conhecer o Miguel. Ele mandou uma mensagem para a gente. Vamos assistir. Eu queria ser informado, porque às vezes eu queria informar com cativos. Tipo, acidentes no trânsito, ou engarrafamento, ou semáforos que não estavam funcionando. Do Matheus ficou o dia inteiro não inaugurado. Entendi. Então você quer informar as pessoas sobre os assuntos da cidade, é isso? Isso mesmo. Ah, legal. Eu sou a Jovinha Fera Lima, tenho 11 anos de idade. Por isso é que eu queria ser jornalista quando eu crescesse.
Aí, Miguel vai ser meu amigo de profissão. Lidiane, é, quando tu recebeu o diagnóstico de Miguel, tu sentiu acolhida? Como foi a tua percepção do ponto de vista da saúde? Eu acho que eu até comecei falando isso no início, né, quando me perguntaste sobre o diagnóstico. E assim, esse acolhimento, não sei se bem foi um acolhimento, se a gente pode chamar de acolhimento, né? Mas assim, essa acolhida a gente foi percebendo na trajetória, no caminhar com os especialistas que foram atendendo ele, né? Claro que depois a gente estreitou mais os laços com o neuropediatra dele e até hoje é o mesmo, né? A gente não mudou, apesar do primeiro impacto, né? Como a senhora falou, né? Valeu para mim, né? Então, é, mas eu acredito que, na medida do possível, fui acolhida sim, né? Tanto que a gente pode verificar os resultados aí com o Miguel. Hoje ele ainda tem um pouco de dificuldade de fala, né? Mas tem sonho em ser jornalista, né? Então a gente fez um pouquinho desse trechinho para vocês conhecerem um pouco do Miguel, né? Porque o lema é nada sem nós, nada sobre nós sem nós, né? Então o Miguel precisava estar aqui também por um vídeo, né? Então, já sobre a acolhida, tu falou na saúde, né? Já nessa parte da educação, né, eu senti um pouco mais de dificuldade, né? Talvez pelos profissionais não estarem preparados para recebê-lo, né? Como eu falei, né? É um contexto de aí 9 anos atrás. Quando ele chegou na primeira escola, a gente até percebeu uma acolhida melhor, porque essa professora, a diretora, na verdade, a direção da escola, buscou conhecimento, né? Colocou uma das professoras para fazer um curso sobre o autismo, que era para ela aprender a lidar com o Miguel, né? Com as dificuldades que ele iria apresentar. Mas daí a gente mudou de escola por vários motivos, né? A gente mudou de bairro, mudou de escola, enfim. E aí é, em alguns lugares a gente foi bem acolhido e outros não, mas a gente sabe, né, que depende muito dos locais enfim, mas eu acredito que isso passa muito por essa preparação, por essa formação, né, desses profissionais que vão lidar com essa criança, com esse adolescente, enfim. Bom, agora eu queria que a gente invertesse um pouco os papéis, né? E falasse um pouco do cuidado com quem cuida, né? A gente sabe que existe uma sobrecarga, né, com as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência. Como é que deve ser feito esse cuidado? Existe um tipo de protocolo para cuidar de quem cuida? Bom, eu vou falar um pouco sobre eu cuidar de quem cuida na perspectiva da psicologia, né? A minha formação é em pedagogia, psicologia e psicopedagogia. É, é muito importante a gente ter esse olhar, né, sensível para quem cuida, para os cuidadores. Porque imaginem a sobrecarga, né, que é emocional de receber um diagnóstico, ter expectativas sobre um filho e o filho real não é o filho esperado. De você ter um diagnóstico de algo que você não conhece, né? Muitos pais, muitas mães falando do TEA, por exemplo, não sabem o que é TEA, né? Não sabem as características, os sintomas, os comportamentos, como lidar, o que fazer. Então, essas pessoas elas estão fragilizadas e precisam de um acompanhamento psicológico. A gente fala da importância dos filhos estarem nas terapias, mas também é importante que os pais, os cuidadores estejam em terapia, que eles cuidem, né, da sua saúde mental, que eles cuidem das suas emoções, que eles se deem a oportunidade de desfrutar de momentos de lazer, né, de coisas que gostam de fazer, daquilo que lhe dá prazer. Isso é essencial, porque se esses pais não tiverem esse cuidado e não forem cuidados, como eles vão cuidar dos filhos? Né? Como eles vão se manter saudáveis para poder dar o suporte que os filhos precisam? Então, é algo que a gente precisa estar focando muito. Isso é essencial para aquele contexto familiar, né? Um contexto social. Então, essas famílias precisam ser cuidadas com empatia, com muito acolhimento, com carinho, com amor, né? Então, que a gente possa ter esse olhar sensível. Acho que isso se faz também dentro da saúde. Eu não vivo sem
Então, tem que ter um psicólogo junto, porque é exatamente isso, é o acolher, né? É o saber ouvir, é ter paciência, dar tempo para que aquele familiar possa dizer o que está sentindo. E você sentir quando não está bem, a gente dá um pouco de suporte, assim, olha, você pode fazer uma viagem de férias, vamos tentar um lugar próximo. Começa aqui pertinho, vamos para Barreirinhas, né? Então, para aquela família também poder sair um pouco daquela rotina que é uma rotina pesada. Então, essa família, ela precisa estar bem fortalecida. A saúde mental é muito importante desses pais, porque, como ela mesma está falando, melhor do que qualquer pessoa, se eles não estiverem bem, como é que vão cuidar de outra pessoa, de uma criança, né? Como é que vai ter aquela paciência se eles não estiverem bem emocionalmente, né? Mas do nosso lado da saúde é o saber ouvir, o dar um amparo e o suporte de permitir fazer com que eles possam sair um pouco da rotina com segurança. Há pouco, uma paciente minha falou que foi a primeira viagem, ela falou para mim assim o termo, a viagem foi desafiadora, porque o garoto, ele teve dificuldades com o sanitário, que ele estranhava que não era da acordo da casa dele, e ela teve que procurar qual era o local desse hotel que tinha um da cor da casa dele. Não é uma dinâmica fácil. Ela teve que mostrar para ele que ele podia sentar, ela sentava e mostrava. Então, assim, e nós vamos aprendendo com eles até para repassar isso para outras mães, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, tem criança que tem uma rotina tão engessada que quando ela muda, por mais simples que seja, da casa dela para um quarto de um hotel, pode ser um desastre, ela se desregule totalmente. Né? Você, como mãe, pode, acho que já ter tido essa experiência. Sim, eu vivi várias vezes isso. Dos hiperfocos do meu filho é semáforo, né? Então, todo dia a gente ia por um trajeto, né? Do mesmo trajeto todo o tempo. No dia que eu decidi mudar, por algum motivo, ele entrou em crise e eu não entendi. Isso foi lá no início, né? E eu fui compartilhar isso com a equipe que estava acompanhando ele, aí ele disse, mãe, é porque ele está muito rígido a rotina, né? Então todo dia você vai por aquele local e aí ele espera, né? Ele se programa, né? Ali para ir por aquele caminho. No dia que você muda a rota, ele vai se desregular. Mas aí com o tempo a gente foi, claro, conduzido, né? Pela equipe, fazendo isso de forma sutil, né? Para fazer essa mudança, até porque nem sempre é como a gente espera, né? Um dia está em obra, um dia, por exemplo, ele estava muito acostumado com aqueles semáforos que tinha muito aqui, né? Que tinha o temporizador, né? Que eles programavam ali para quando o sinal ia fechar e tudo. E aí aconteceu de eles tirarem, eles mudaram tudo. Não sei se vocês perceberam, o Miguel percebeu tudo, entendeu? Então ele conseguiu o telefone do secretário de da SMTT aqui de São Luís. Ele mandou um áudio para o secretário e perguntou por que que o semáforo não estava lá. E eu assim achei tão acolhedor da parte dele, porque ele respondeu de volta e explicou para Miguel por que que eles tinham retirado, porque dava muito problema, enfim, e por isso. Mas até hoje ele tem uma expectativa de que eles coloquem um, e ele até disse que ele ia verificar se ele conseguia colocar o Miguel, mas para vocês verem como essa questão da rotina com eles, essa viagem. A primeira viagem que a gente fez em família, a gente pensou, a gente não sabia como é que ia ser, porque, né, aquele ambiente de casa ali é controlável, digamos assim. As coisas estão no mesmo lugar, até uma mudança de cama era difícil. Uma vez eu testei, né? Mudei tudinho, fiz a faxina ali, limpei, troquei a cama de lugar. Quando o Miguel olhou, ele entrou em crise. Não, aí que entrou em crise, eu disse, pronto, calma, eu já sei o que é, mamãe vai botar de volta. Mas assim, não tem problema a gente mudar de vez em quando. E assim eu comecei, né? E aí, passava um mês, eu mudava um pouquinho de novo, aí ele ainda não aceitava, eu continuava insistindo, passando algum tempo, né? E assim foi. E aí a gente fez a nossa primeira viagem de família.
Mas, para surpresa nossa, foi o contrário. A gente fez uma viagem até um pouco distante e a gente foi de ônibus, né? E aí ele pediu para ficar do lado da janela e assim, parecia que não tinha criança dentro do ônibus. Ele foi olhando a paisagem até quando chegou lá. Eu digo, olha que interessante. E a gente já estava naquela preparação para o pior, digamos assim, para algo que pudesse acontecer super, que não tivesse previsto, né? Mas assim, eu entendo, né, que a gente precisa ter esse autocuidado. Hoje eu entendo muito isso. Antes não, antes eu era muito. Não, o meu filho, eu estava aqui no foco para que ele se desenvolvesse. Então, era uma agenda muito intensa, né, de terapias. A vida de uma mãe atípica não é fácil. E eu estou falando de uma realidade minha. Quem está me assistindo tem outras realidades. Tem mãe que não tem rede de apoio, tem mãe solo, né, que não tem condições financeiras para fazer essa viagem, para sair um pouquinho dessa rotina, né? Mas que estão altamente sobrecarregadas, né? Que não tem tempo. A gente aprende a fazer para a gente se sentir bem, né? Tempo para o psicólogo, o que é o tempo para o psicólogo, né? É muito complicado quando você pensa que você precisa ter um momento para você, mas a minha cabeça está todo o tempo no meu filho, eu não tenho um tempo de qualidade para mim, né? Então, esse autocuidado é muito complexo, mas a gente entende que a gente precisa, até porque, como a psicóloga falou, né, as mães, e nós mães temos essa consciência, porque eu faço parte de um grupo de mães, e a todo tempo a gente discute sobre isso, sobre que a ordem natural da vida é os pais irem primeiro, né? E a gente sabe que a morte é real para todo mundo, né? A gente só não quer ir. E se a gente for, quem vai cuidar, né, deles? E a gente precisa se cuidar para que eles, né? E geralmente a gente só se cuida depois que o nosso corpo responde, quando ele para, quando a gente realmente precisa. Essa semana eu estava ouvindo uma mãe que ela disse assim, eu precisei parar porque eu precisava fazer uma cirurgia, mas eu não sei como é que está meu filho. Ela estava altamente angustiada, ou seja, você não tem nem tempo de adoecer, né? Porque é altamente desgastante, né? Porque a gente quer que os nossos filhos tenham independência, a gente quer que eles tenham uma vida autônoma, que eles tenham. Hoje eu luto, quando eu entrei agora nessa outra escola que a gente mudou mais uma vez Miguel de escola, eu disse para eles: olha, o sonho de Miguel é ser jornalista, vamos trabalhar para isso, né? Eu acho que a gente precisa estar alinhado para a gente poder conduzir Miguel para esse caminho. E eu digo muito para ele: nunca deixe ninguém dizer para você que você não vai conseguir, porque você vai. E se depender da mamãe é que vai. É isso, né? Gente, a Lei 13.146 do Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito da pessoa com deficiência à saúde, à educação, ao trabalho. Como é que a gente, enquanto sociedade, consegue melhorar, né, essa questão da inclusão, né, da própria acessibilidade? Olha, eu penso que a gente já caminhou um pouco em relação a isso, mas muito ainda tem que ser feito. Bom, nós sabemos que a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi sancionada em 2015, então não tem tanto tempo assim. E o que a gente pode fazer, por exemplo, nós que temos conhecimento, é disseminar, é divulgar, né? É multiplicar esse conhecimento por onde formos, tanto nas escolas quanto as famílias, os pais. E esse momento aqui ele é essencial para que as pessoas pensem, né, na diversidade, pensem que todas as pessoas têm direito à educação, à saúde, estarem onde elas quiserem, né, direito de ir e vir. Então, é pensar na acessibilidade, né, é pensar numa sociedade, uma educação anticapacitista, é pensar, a gente tentar diminuir cada vez mais o preconceito, é pensar que os direitos eles precisam estar sendo discutidos, buscados, eles precisam estar sempre, né, em primeiro lugar para que aquela pessoa tenha dignidade, né? Então a gente sabe que o Brasil ele é ponta em leis. A nossa legislação ela é fantástica, porém a efetividade das leis é que a gente tem que lutar muito para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, a gente fala de uma educação inclusiva, mas a gente tem que avaliar realmente se as escolas têm feito, né,
tudo para que essa educação realmente seja inclusiva. Então, uma educação inclusiva não é só ter a criança matriculada na escola, mas sim é prover para ela tudo o que for necessário. E aí eu estou falando de equidade, porque se a legislação fala de igualdade, todos somos cidadãos de direitos, mas o que que eu preciso proporcionar para esse aluno para que ele concorra em igualdade com o outro? Ah, ele precisa de uma tecnologia assistiva, ele precisa de um tablet, ele precisa de um computador, ele precisa de um jogo, um recurso, ele precisa de uma metodologia, que possa auxiliar para que a aprendizagem dele realmente aconteça. Isso é inclusão. Não é apenas ele estar junto, integrado na escola, na sala de aula. Ele participa de todas as atividades. A gente tem que se questionar isso. Eu tenho possibilitado com que aquele aluno participe de todas as atividades, né? Eu tenho garantido esses direitos, eu tenho adaptado as atividades que ele precisa. Então, tem questões, como, por exemplo, a gente fala de uma barreira que ela é essencial de ser superada, que é a barreira atitudinal. Porque daí, se a gente faz com que essa barreira atitudinal ela seja quebrada, as outras coisas que virão posteriormente, elas acontecerão. Então, quando eu achei muito pertinente a sua fala, né, quando ela traz aqui para a gente todas as questões que ela passou, né, tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito da educação, isso é tão importante da gente entender que eu preciso me abrir para o outro. Eu preciso dar a chance daquele outro fazer parte do convívio, né? Possibilidades de aprendizagem, de relacionamento. E aí, quando eu falo de quebrar essa barreira atitudinal, eu falo de aceitação, eu falo de compreender o outro dentro da sua peculiaridade, da sua singularidade. E eu falo de, por exemplo, na educação, né? A gente ainda tem, infelizmente, professores que falam: eu não estou preparado para ter este aluno com esta deficiência ou esta síndrome ou este transtorno em minha sala de aula. Mas o aluno ele tem direito de estar na escola. E muitas vezes eu vejo que esse professor ele se sente abandonado também, ele se sente sozinho, sem suporte, sem apoio e às vezes adoecido, porque às vezes ele se fecha porque ele está sozinho na caminhada, né? E isso é uma forma de se proteger. E alguns se fecham por falta de conhecimento, né? Então eu penso que a gente tem que estar buscando cada vez mais conhecer o que que é um TEA, o que que é um TDAH, né? O que que é uma trissomia do cromossomo 21. Então a gente precisa conhecer. Só que o conhecimento que a gente vai ter, por exemplo, teórico, ele não vai nos respaldar para conhecer a individualidade e particularidade de cada criança, porque cada criança com TEA, ela é diferente, ela é um mundo particular, né? Então, por exemplo, uma criança, o João com TEA, ele pode ter características que o Pedro não tem, ele pode ter comorbidades associadas ao TEA que a Ana não tem. Então, o professor, por exemplo, ele precisa se abrir para esse convívio, para que ele conheça aquele aluno e saiba quais são as especificidades que aquele aluno tem, quais são as necessidades daquele aluno, qual o suporte que o professor vai poder dar para esse aluno especificamente, que o outro não precise, né? Então, eu penso que as barreiras atitudinais, elas precisam ser quebradas para a gente ter uma sociedade menos preconceituosa, né? Com menos estigmas e que a gente possa ter a garantia desses direitos. Falou tudo. Imagina, Verdade, ouvir a sua sapiência. é verdade. E só pegando o gancho dela quando ela falou de escola e dessa questão da garantia dele ter a garantia de estar na escola, né? Mas ele também tem a garantia de permanecer e aprender, né? Então, eu vivi um tempo atrás uma situação bem traumática dentro de uma escola que meu filho passou. Que a pessoa que estava lá, eu garanto que ela não conhecia, né? Nem o próprio perfil do Miguel, ela não estudou quem era o Miguel, porque ela, num dos momentos que Miguel precisava se regular, e ele tem muita estereotipia, e uma das mais fortes com ele é o balanço do tronco. Então, às vezes, para ele se regular, ele levantava um pouquinho, ia lá para o fundo da sala e começava, mas além disso, ele ainda emite um som involuntário, que é uma estereotipia vocal, né? E aí, ela segurou ele para que ele não fizesse aquilo que ele estava atrapalhando a aula.
Ou seja, ela acabou atrapalhando o meu filho sem saber porque não buscou o conhecimento. Então, a gente ainda tem um pouco disso nas escolas. O professor está um pouco sobrecarregado, porque tem vários alunos hoje dentro, né, do espectro. Mas tem a garantia do profissional para estar lá com ele, para acompanhar, né? Porque lá na lei Berenice-Piana também, né, que é a lei do transtorno do espectro autista, garante que esse profissional ele precisa acompanhar essa criança, né, para garantir justamente que ela permaneça numa sala de aula, né? E falta o conhecimento dela, falta conhecer Miguel, saber que aquele momento era o momento dele, né, para ele se regular diante de tantas coisas que estavam acontecendo, tantos estímulos que estavam ocorrendo ali dentro daquela sala de aula, né? Então, isso foi bem, e aí entrando aqui na parte do respeito, né? Respeitar, né, as diferenças, né? Nós temos vários alunos dentro de uma sala de aula, todos eles têm uma história, todos eles são diferentes, nenhum são iguais. Ainda tendo ou não tendo um diagnóstico, né? Mas eles precisam ser respeitados, porque são crianças, né? Estão ali para aprender, né? Então, isso é importante. Só trazer algo que ela falou, são crianças. E a gente, às vezes, traz a deficiência na frente da pessoa, à frente, né? Então, quer dizer, o Pedro não é mais Pedro, o Pedro é o menino com TEA. Mas que hora que eu olho o Pedro como ser humano, como indivíduo, como criança, como aluno, como aprendente? Então, a gente precisa não focar diretamente apenas no transtorno. Claro que é uma especificidade, que precisa de um cuidado, precisa de um olhar atento, né? Precisa de uma escuta. Mas quem é o Pedro que tem habilidades, que ama matemática, né? Que é muito bom no inglês, que adora a natação? Então, a gente precisa apostar nessas habilidades e se dar a oportunidade de conhecer aquele aluno, né? De ver o quanto que ele consegue, o quanto que ele é capaz, o quanto que é possível. Porque muitas vezes o pensamento capacitista da gente, porque eu também já fui um dia uma pessoa que tive atitudes capacitistas, quando a gente conhece e sabe o que é capacitismo, a gente entende que precisa mudar. Eu penso que o conhecimento tem esse poder, né? De mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar posturas. Então, eu penso que quando que a pessoa tem que vir primeiro, antes do da cidade, se pensa, né? E vê-la. É isso aí, vamos buscar conhecimento, né? Bom, a gente já está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas antes eu queria saber se há locais onde pessoas que têm alguma deficiência ou alguma suspeita, onde elas podem encontrar um auxílio gratuito. Existe essa possibilidade? A gente tem vários locais aqui em São Luís. Eu particularmente trabalho no Centro de Neurodesenvolvimento, onde a gente atende, né, crianças com síndromes, a gente tem o geneticista dentro da nossa equipe, então crianças com doenças raras, síndromes comuns, né, que se tornaram comuns pelo número de casos, né, e também crianças com TEA. Mas existem locais específicos, casas, né, que hoje eu acho que o governo também, né, investiu muito nesse aspecto de tornar alguns centros capacitados, né, com profissionais para fazer esse tipo de acolhimento. Embora ainda, acho que tem muito a caminhar, né? A gente precisa ampliar o quadro de profissionais para que se torne uma facilidade maior de acesso, que essa fila ande mais rápido. Isso aí é todo um processo que a gente sabe, né? Não acontece tão rápido. Mas aqui nós já temos, sim, centros de apoio muito bons, que têm equipes maravilhosas, bem treinadas, para fazer esse acompanhamento com as famílias e com as crianças. Isso, perfeito. Bom, eu não trabalho diretamente com a área da saúde, né? Mas nós sabemos que o SUS ele oferece, né, vários centros. É, o aspecto é esse que a doutora falou, que eu reafirmo, né? Nós temos hoje uma clientela enorme,
né? Tem crescido cada vez mais o número de crianças com diversos transtornos, né? Inclusive os do neurodesenvolvimento. E eu penso que as vagas precisam ser ampliadas, né? Ter mais profissionais para que essas crianças tenham, desde a primeira infância, né, os seus primeiros anos de vida, as estimulações adequadas, né? No tempo certo, para ter o desenvolvimento certo. Então, eu penso que quanto mais vagas, mais espaços, maior equipe, a gente vai ter mais sucesso, né? Vamos ter melhores resultados. É isso que esperamos, né? Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, a contribuição riquíssima, né, as falas muito importantes desse assunto que também é muito importante. E agora eu quero deixar o espaço aberto para que vocês possam, né, fazer as considerações finais. Fique à vontade. Posso começar? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou trazer uma frase que eu gosto muito de Paulo Freire. Eu vou falar da educação, né? Eu penso que a gente falou muito aqui de informações que podem se tornar conhecimentos e que eu penso que a gente está, de certa forma, levando, né, uma informação segura, uma orientação adequada para as pessoas. E eu penso que esse tipo de momento aqui é extremamente pedagógico, educativo. E eu vou falar a frase que Paulo Freire tanto fala, né? Que a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam e transformam o mundo. Então, que a gente possa levar essa mensagem para que as pessoas que têm conhecimento mudem as suas realidades. Quando a gente fala de mundo, pode ser a minha realidade ali, próxima de mim, né? A minha sala de aula, pode ser o meu consultório, pode ser dentro da minha família, pode ser ajudando o meu vizinho. Então, que a gente possa fazer, né, essa rede crescer, né, e esse conhecimento chegar aonde ainda não chegou. Eu acho que para nós da área da saúde são duas palavras: saber e acolher. Porque quem sabe, quem busca o conhecimento, vai transformar a vida de muitas pessoas. O meu não ir atrás, o meu não saber, o meu não querer, acaba atrapalhando para mim e para o próximo. E o acolher é muito importante, né? O que a gente muito fala na humanização. As pessoas hoje estão tá faltando isso na medicina. Eu sou médica, mas é muito triste dizer. Está faltando o acolher, o olhar para o próximo, o parar para ouvir e ver o que ele tem a te dizer, né? Então, são duas coisas que não pode faltar. O nosso conhecimento que tem que ser ampliado a cada dia, como eu falo, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. E eu preciso estudar mais para me capacitar, para eu poder levar esse conhecimento adiante. E também, ao mesmo tempo, acolher quem me procura. E eu acho que a chave, assim, na medicina, está nessas duas palavrinhas. Tá. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né, de compartilhar um pouco da minha trajetória, né, com o Miguel e poder inspirar outras mães também, né, ajudar também outras mães que estão começando, né, e dizer que todas as crianças elas são capazes de aprender, de se desenvolver, de chegar em algum lugar, né? Que a gente não desista. E eu quero deixar aqui uma frase que é de uma mãe também, que ela diz o seguinte: ensina-me de várias maneiras, pois sou capaz de aprender. Né? Então, a gente não pode desistir na primeira, né? A gente tem que tentar fazer em casa, quanto pais, quanto profissionais, né? Porque elas vão conseguir. Obrigada. Bom, eu quero agradecer também a você que nos acompanhou essa conversa hoje aqui. E eu espero realmente que tudo que foi falado aqui seja enriquecedor para a sua formação e para a sua vida. Aproveito para convidá-los a seguir as redes sociais do Emanet no Instagram e no YouTube. E te espero no próximo episódio da série Educação em Transformação. Até lá!